10 pessoas só retornaram, mas... Aos pouquinhos os colegas vão entrando, né? 11 participantes. Vamos continuar, já temos o tempo. Deixa eu escrever aqui. Já escreveram, que a gente retorna. Ótimo. Bom, então, quem são esses fagócitos, né? As células neutrófilos, monócitos e macrófagos. De onde vêm essas células? A gente já sabe que são células do sangue, tá? São células, glóbulos brancos, tá? São representantes dos glóbulos brancos. Então, essas células, elas são responsáveis pelo recrutamento dessas células, né, no local da infecção, por fazerem a fagocitose, né, que é a destruição desses micro-organismos, e proteger a célula, né, dos danos teciduais. Os neutrófilos, eles são da série branca, tem quantidade abundante, né, como a gente viu, em torno de uma porcentagem bem alta. Eles têm esses granulócitos, né, no citoplasma, com presença de algumas lisozima, colagenase e elastas, que são proteínas que auxiliam, né, nesse processo de imunidade. Tem também as defensinas e catelecinas, que são substâncias microbianas, né, microbicídias, assim também podemos falar. São produzidas na medula óssea e sobrevivem de 1 a 2 dias, então eles morrem logo, tá? Os monócitos ou mononucleares, vocês podem encontrar em algum texto essa palavra, mononucleares ou monócitos, são as mesmas pessoas, né? O que eles vão fazer? Com o tempo, eles vão amadurecer e vão produzir, vão se diferenciar, a palavra certa é essa, em macrófago nos tecidos. Os monócitos, a gente vai ter a presença de monócitos no fígado, que vão ser, né, recrutados pelas células de Kupffer, as células de Langerhans na pele, no baço, a gente também vai ter a presença de macrófagos, nos alvéolos pulmonares e nas células da micróglia, que são células do sistema nervoso. Quem estudou lá histologia e embriologia lembra das células da micróglia, que são células de sustentação dos neurônios e que também são responsáveis pela defesa, né, do tecido nervoso. O papel central dos monócitos é justamente na imunidade inata, que é a imunidade que a gente nasce com ela, e a imunidade adaptativa, que é aquela que a gente vai adquirir com o tempo. E eles também são responsáveis pela produção de citocinas inflamatórias. Quando a gente estudar a cascata inflamatória, a gente vai estar entendendo o papel dos monócitos, mas eu já sei que eles participam desse processo, tá? Então, eles permanecem pouco tempo na circulação, em torno de 1 a 10 dias. Então, aconteceu um ataque, um processo inflamatório está acontecendo. Então, eles vão estar presentes nos primeiros 2 dias, depois eles cedem lugar aos macrófagos. Tá? Eles respondem a estímulos quimiotáticos. O que são estímulos quimiotáticos? São estímulos de movimentação ou de atração dos leucócitos. E eles também são células apresentadoras de antígeno. Tá? Eles vão participar desse APC, que são as células apresentadoras de antígeno. Os monócitos, eles vão aumentar. Quando eles estão aumentados, a gente pode falar que está acontecendo uma monocitose. Estão presentes em infecções crônicas, na tuberculose, por exemplo, e também pode ser devido a uma colite ulcerativa,
uma infecção por protozoários, doenças de Hodgkin, leucemia, mielomonocítica, mieloma múltiplo, doenças autoimunes e também no lúpus e na artrite reumatoide. Nessas doenças, a gente vai ter uma elevação dos monócitos, ou seja, vai haver uma monocitose. A monocitopenia, ou seja, a queda, a redução dos monócitos, pode acontecer em alguns tratamentos quimioterápicos, tá? Em problemas na medula, quando você tem um déficit na produção dessas células, na anemia, na leucemia, tá? Em algumas alterações próprias ali acontecendo na medula óssea. Em alguns casos de infecções de pele, no uso de corticoide, porque a gente sabe que o corticoide, ele reduz a nossa imunidade, ele baixa a imunidade, então deixa você mais propenso a adquirir alguns casos, alguns processos infecciosos, né? Por isso que essas pessoas que fazem uso de corticoide, pessoas que têm doença autoimune, pessoas que têm problemas respiratórios, eles estão mais propensos a quadros infecciosos. E ele também reduz nas infecções pelo HPV. Essa produção de células do sangue, né, a gente sabe que ela é maior no período gestacional, ela vai declinando, porque no período gestacional a gente sabe que o fígado assume um papel muito grande na produção dessas células. Quando o indivíduo nasce, o baço, né, vai assumir, e após o nascimento, durante o período embrionário, a gente tem o fígado e o baço como responsáveis por gerenciar, por produzir essas células do sangue, e quando a gente nasce, a medula óssea assume esse papel. Na realidade, ela assume esse papel lá por volta, né, do 4º mês de gestação, e aí deslancha, depois do nascimento, ela é o principal local da hematopoiese. A gente tem também, ó, como que o monócito se transforma no macrófago. O que a gente tem aqui a maturação deles? A gente vamos ter os órgãos hematopoéticos que a gente viu lá, né, que é o saco vitelino, o fígado, o baço. Nós temos as células tronco hematopoéticas, que vão ser precursoras, né, do macrófago. Ele vai ser produzido, lançado na corrente sanguínea. Se vocês lembram, o macrófago ele faz parte do tecido conjuntivo, então ele é uma célula do tecido conjuntivo, então ele está ali presente nos tecidos, enquanto o monócito vai estar presente no sangue, o macrófago vai estar presente nos tecidos. E aí, com o tempo, ele sofre o quê? Uma diferenciação. Ele, né, vai compor ali células do tecido cerebral, como a micróglia, que vão ter essa função de sustentação do neurônio e defesa do tecido nervoso. Ele vai diferenciar em células de Kupfer, no fígado. No pulmão, ele vai ter a sua composição lá na região do alvéolo, eu vou ter o macrófago alveolar, e no baço os macrófagos sinusoidais, que vão ser produzidos lá na célula do baço. Na medula óssea, no tecido ósseo, eu vou ter a madre, né, a célula madre, ou seja, a célula que vai dar a gênese, que vai formar essas células do sangue, transforma o monócito, que vai ser o precursor também de células dendríticas, vai produzir o monoblasto, do monoblasto vai gerar o monócito vai evoluir para o macrófago e até ter os macrófagos ativados. Então, a gente vê que existe uma linha de pensamento, uma linha de produção diferente no bebê, né, na formação fetal, e quando a gente nasce, a medula óssea assume esse papel principal, enquanto ali no período embrionário, os órgãos, né, como o saco vitelino, fígado, baço, eles vão assumir esse papel principal. As células dendríticas, elas são as células apresentadoras de antígeno, né? Juntamente com os macrófagos e linfócitos B, eles vão capturar o micro-organismo e vão apresentar o linfócito T.
E aí eles vão produzir sinais para quê? Que aumente a proliferação de linfócitos, que o organismo comece a produzir uma quantidade aumentada de linfócitos. Porque os linfócitos, eles fazem essa linha de defesa. Mas na frente a gente vai ver que nós temos duas linhas de defesa, a celular e a humoral. E a gente vai ter esses linfócitos participando dessas duas linhas de pensamento. As células dendríticas, elas vão se ligar ao nosso sistema imune inato, do inato ao adaptativo, e elas atuam, né, nas duas partes, e elas vão responder ao antígeno. Então, elas apresentam, né, disparam a sinalização de que há necessidade de aumento da produção de linfócitos para combater esses micro-organismos. Nós temos umas subdivisões, as células dendríticas clássicas, que estão localizadas nos tecidos e nas mucosas, apresentam os antígenos ao linfócito T. Os plasmocitoides são respondedoras precoces quando você tem uma infecção viral, e elas vão liberar uma substância chamada interferon, que vai participar de uma etapa mais complexa desse processo de combate aos antígenos. E nós temos as células dendríticas inflamatórias, que vão ser responsáveis pela cascata inflamatória, que a gente vai ver que vai gerar aqueles sinais da inflamação, dor, calor, rubor e edema. E nós temos as células dendríticas foliculares, que elas vão estar presentes lá nos linfonodos, tá? E vão estar ali permeadas, próximas aos linfócitos B, como eu já mostrei na imagem anterior. Aqui é a maturação das células dendríticas, elas vão maturar, né, vão ser produzidas na medula óssea, elas são também precursores das mesmas células que originam os monócitos. Ela tem um precursor em comum e ela vai se diferenciar. Eles recebem essa denominação DC, tá? Células dendríticas, tá? Como é em inglês, aí é o inverso. Então, é dendrítica e célula, né? Então, células dendríticas. Aí vão ser a pré-clássica, a plasmocitoide e a monócito. E aí elas vão gerar essas células específicas, as células dendríticas, para essas regiões que a gente viu aqui, que é, né, a clássica, a plasmocitoide, a inflamatória e a folicular. Os mastócitos, eles estão ali, ó, são derivados, né, da medula, estão presentes na pele e na mucosa do epitélio, região, né, epitelial aqui, de lábios, possui esses grânulos que são ricos em histamina. A gente vai ver que a histamina, ela tem um papel muito importante, né, na mediação celular. Eles são mediadores inflamatórios. Se eu não me engano, tá para cá. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. A histamina, ela é um vasodilatador nas alergias, tá? E elas têm esse processo de diferenciação das células-alvo. São circulantes no sangue, né? Quando imaturos, e quando maduros, eles vão se fixar nos tecidos, ali perto dos vasos e dos nervos, para realizar esse papel de fagocitose. Eles são receptores alto para IgE. A gente vai estudar o que é o IgE. Ela é uma imunoglobulina. Nós temos 5 tipos de imunoglobulina. A E é aquela responsável pela memória. Então, quando eu tenho uma doença que o meu organismo já conseguiu criar anticorpo para aquela doença, eu tenho uma memória. E essa memória ela é registrada por essa imunoglobulina E, tá? A imunoglobulina E é a única que passa pela membrana, membrana placentária, né? Ela passa para o feto. E então esse mastócito ele é um receptor dessa imunoglobulina E. O contato com o antígeno estimula a liberação, né, desses glânulozinhos no extracelular para aumentar a produção desses mastócitos. As células eles são considerados como células sentinelas do corpo para as doenças alérgicas. Você desenvolveu
processo alérgico. Professora, Oi. não está dando para ver. Não, por que vocês não me falaram? E professora, Oi. então a questão do mal de Alzheimer, a falta da imunoglobulina E? No mal de Alzheimer, não sei te falar. Porque o Alzheimer, ele é um processo de degeneração cerebral. O cérebro, ele involui, ele perde volume, então ele perde células nervosas, e aí começa, né, um processo de esquecimento, de perda de função, e até a pessoa parar de querer comer. Geralmente eles não querem comer, eles não querem conversar, eles vão ficando calados, isolados e sem se alimentar, mas por um processo de involução cerebral. Não sei se teria a ver com a questão da imunoglobulina, tá? Teria que dar uma estudada, não sei te responder. Ok. Você leu alguma coisa a respeito? Você quer contribuir? Ou é só Não, é porque você está falando negócio da questão da memória e tudo, eu achei que tinha a ver. Não. Memória imunológica, tá? Não é memória cerebral, não é memória de recordação. É a memória imunológica, tá? Entendi. Esse memória que eu falo é assim, ó, quando o seu organismo, ele é afetado, por exemplo, a COVID, coronavírus infecta o indivíduo. Quando você sai desse processo, o que é que o seu organismo ele tem? Ele tem uma quantidade de IgE aumentada porque você ganhou uma imunidade para aquele vírus, tá? Só que se sabe que essa imunidade ela vai perdendo com o tempo, por isso que você pode ser reinfectado. Mas algumas doenças trazem memória permanente, ou seja, uma vez você tendo esse vírus, essa bactéria, tendo contato com esse corpo estranho, se você tornar a receber uma nova reinfecção, você não desenvolve a doença, porque você já tem essa memória imunológica, o seu organismo identifica esse corpo estranho e ele combate esse processo. Certo? Professora, é igual a catapora, né? Exatamente. A gente só dá catapora uma vez, só dá papeira uma vez. Por quê? Uma vez em contato com esse micro-organismo, esse patógeno, o organismo desenvolve a memória. A gente vai estudar sobre as imunoglobulinas, só para ajudar vocês na compreensão. A IgM, ela é a doença ativa. Então, quando eu estou no curso da doença, o meu IgM, ou seja, a minha imunoglobulina M, ela está no auge, ela está a todo vapor. Então, você faz o exame do COVID, que o pessoal faz, ou de outra doença relacionada específica àquilo, você vai ter um IgM alto, porque o vírus está ativo. Quando você vai passando por aquele processo, ele vai caindo e o IgM vai aumentando, ou seja, a memória. E quanto mais contato que você tem com a doença, mais memória protetiva você cria, tá? Mais anticorpos, né? Mais anticorpos. IgM são anticorpos, tá? IgM é a sigla de imunoglobulina e a imunoglobulina é igual a anticorpo, certo? Bom, o contato com o antígeno estimula a liberação desses grânulos extracelulares. Então, a gente viu que tem alguns leucócitos que eles são granulados e outros que não são granulados, né? Os linfócitos não são granulados. Então, esses grânulos vai estar ali no eosinófilo, no basófilo e o outro no monócito. Eles vão ter esses grânulos. Quando você tem um estímulo de micro-organismo, ele vai e libera esses granulócitos e extravasa ali, né, para virar uma sentinela. Eles são sinalizadores de perigo. É como quando o meu carro quebra, eu vou trocar o pneu, não é isso? Ou você vai consertar o seu veículo, o que é que você faz? Você não sinaliza a estrada para que os outros carros que vierem saber que aquilo ali está interditado, né, que ele tem que reduzir a velocidade, senão ele vai causar um acidente. Então, esse extravasamento de grânulos é como isso, eles vão fazer uma sentinela, vão levantar a barreira, ó, vamos, linfócitos, venham para cá, porque a gente precisa combater
esse micro-organismo que está atacando o nosso corpo. E, geralmente, eles vão se manifestar quando você tem uma doença alérgica. Um exemplo, você é alérgico à banana. Por algum motivo, o seu organismo, na hora que você come o alimento, você tem pessoas que são alérgicas a camarão, a chocolate, ao ovo, e uma infinidade de coisas. Então, se você tem uma alergia ou a um medicamento, na hora que você entra em contato, o seu organismo vai sinalizar, chamando as outras células para combater aquele processo, tá? Professora, Oi. e quando a senhora falando da alergia, e quando o indivíduo, ele, tipo assim, ele não tem alergia à banana, mas ao longo do tempo ele desencadeou uma alergia à banana, é por deficiência também ou não? A gente vai ter uma parte só de alergias, tá? Aí vou deixar para explicar um pouquinho mais para lá. Mas existe o quê? Existe algo que a gente vai estudar sobre isso. Existe uma resposta imune inata e existe a adquirida. Por alguma deficiência, alguma coisa que aconteceu no seu organismo, antes você comia e não manifestava alergia. Com o passar do tempo, você criou uma intolerância e você está manifestando. Acontece muito isso hoje com a questão do leite. Algumas pessoas, elas só descobrem esse quadro já na vida adulta. Então, já teve contato. Por exemplo, existem algumas situações, porque eu não quero adentrar, senão a gente demora aqui. Algumas situações que, se você priva o seu organismo de entrar em contato com aquela, sei lá, você passou um tempão sem tomar leite, um exemplo que seja leite, e depois você começa a introduzir na sua dieta, o seu organismo pode responder de forma insatisfatória, achar que aquilo ali é um pouco estranho, tá? Isso tem a ver com algumas respostas complexas imune, e quando a gente estudar as alergias e as intolerâncias alimentares, a gente vai aprofundar, tá bem? Mas ela pode se desenvolver com o tempo. Os basófilos. Os basófilos, eles têm estrutura similar aos mastócitos, vão sintetizar mediadores para os mastócitos, também são células, né, que derivam da medula óssea, circulam em pequena quantidade no nosso organismo e vão ser recrutados quando a gente tem uma inflamação. Eles também expressam receptores para o IgE e podem ser ativados quando liga o anticorpo com o antígeno, certo? Os basófilos, eles têm esses núcleos bilobados ou multilobados, né? São núcleos muito próximos, e eles têm numerosos glânulos. Esses glânulos, quando o micro-organismo atinge, eles são descarregados no meio ali celular para sinalizar um processo, né, de alerta para combater. E é em torno de 1 a 2%, né, de basófilos, é o percentual no nosso organismo. Os valores de referência dele é de 0 a 200 basófilos por milímetro cúbico de sangue, e eles têm a ver com reações de hipersensibilidade imediata. Então, se você for hipersensível a algum, né, processo, eles entram principalmente em reações alérgicas, eles vão estar presentes ali na primeira linha de defesa. Os basófilos, eles vão produzir duas substâncias extremamente importantes. Gravem isso, grifem depois, ó. Eles vão liberar a heparina. A heparina, ela é um agente anticoagulante, tá? Se eu não quiser que o sangue coagule fora do corpo, a gente envolve o recipiente da coleta e o recipiente que vai guardar com heparina. Para que isso? Para que não coagule o sangue, né? Porque você precisa do sangue líquido para estudo. E aí, é importante a gente entender que a heparina, ela vai estar presente no nosso corpo. E ela vai ser liberada pelos basófilos. Qual é a ideia? Ele vai impedir a coagulação do sangue e ajudar a acelerar a remoção de partículas de gordura no sangue quando eu tenho um processo inflamatório. Ele também libera a histamina. Qual é o papel da histamina? A histamina é um vasodilatador.
Vamos lembrar aqui, ó, quando eu tenho um processo inflamatório na pele, o que normalmente a gente diferencia de uma área inflamada para uma área não inflamada? Não é aquela vermelhidão? Aquilo ali é chamado de hiperemia. Aí entra a vermelhidão, o calor, Aquela né, que ela vermelhidão. esquenta. Por que aparece aquela vermelhidão? Porque os basófilos vão liberar a histamina. A histamina é um vasodilatador. O vaso dilata, aumenta a concentração de sangue naquele local, por isso que a gente vê aquela resposta, tá? E quando começa a aparecer caroços? Que a parte de caroço no local começa a aparecer. Eu não sei se poderia ser caroço, mas é como se fosse uma infecção no local. Não, aí vão evoluindo, vai depender da característica desse micro-organismo. Se é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus, se é um parasita. Porque a evolução da cascata inflamatória é chegar até o pus. Mas para chegar ao pus, a gente tem, digamos assim... Todo um processo. É todo um processo. E aí a gente tem a colonização dessa estrutura, né? Por bactérias. Geralmente essas bactérias são as produtoras de pus, quando a gente tem a presença delas, tá? Nem sempre a gente vai ter o pus. A gente, às vezes, tem só o exudato, que é aquele líquido. Às vezes, uma ferida. Vocês vão trabalhar muito com feridas. A gente vê que ela é exudativo. O que é isso? Ela fica produzindo aquela secreção. Isso, ela fica produzindo aquela secreção constante. A queimadura. A queimadura, a queimadura tem todo um processo, né? Que ela tem a vermelhidão, tem o calor, tem o pus. Isso, aí a gente vai ver que quando ela está contaminada, que eu tenho a presença de bactérias naquele local, é que eu vou ter o pus. Ela está infectada, né? Eu posso ter só a inflamação, eu posso ter a infecção. E aí, dependendo da bactéria, você vai ter, além do pus, a questão do odor. E também pode entrar a parte da necrose, né? E pode evoluir para necrose também, tá bom? Vamos voltar aqui, se eu não consigo finalizar. Então, a histamina é um dos principais mediadores químicos envolvidos na resposta inflamatória e anafilática de quadros alérgicos também, tá? E quadros alérgicos também. Então, ou inflamação ou alergias. Os basófilos, eles vão combater processos alérgicos e parasitários, né? Tem receptores de membrana, ou seja, uma vez entrado em contato com o nosso organismo, ele vai ter o anticorpo para agir, tentando neutralizar, vai atuar nas infecções crônicas, na asma, na urticária, na rinite alérgica, na anafilaxia às drogas, que é a reação alérgica a uma droga, e reações também anafiláticas contra alguns parasitas. Os eosinófilos também são outro grupo, né, de células da série branca, derivados é uma especialidade dos leucócitos. Também são granulócitos, né? O papel do grânulo é liberar esse grânulo no citoplasma e ele servir como células sinalizadoras de, tá dizendo ali, ó, todo mundo alerta, infecção, bactéria, vírus, parasita, o que for. Ele está avisando que eu tenho um corpo estranho naquele local, tá bom? Eles também são os precursores de algumas substâncias, como as interleucinas, que elas participam de uma cascata mais complexa inflamatória do corpo, tá bom? Estão presentes no tecido periférico, na mucosa do trato respiratório, no trato geniturinário, no gastrointestinal. E vão atuar também em processos alérgicos na defesa contra parasitas e algumas infecções. Os eosinófilos, eles também são, assim, bilobados ou tetralobados. E os grânulos... Heitor, mandei você estar aqui, né? E no pé da cozinha não, vem para cá. Não, é para vir para cá, você está aqui, igual os outros. Vem. Eles também são encontrados. De novo. Tá no finalzinho, né? Mas tem 7 minutos ainda. Não, o material não tá dando para ver o slide. Ai, tá. Deixa eu dar stop e voltar. Bom, gente, vocês me avisam. Se sumir... Tava normal. Para mim, não. Tava? Tá. Se sumir, você agora sim. Áudio.
Às vezes aqui há um atraso, tá? Dependendo da internet, há um atraso na mudança. Então, às vezes é isso. Os eosinófilos, eles têm tamanhos variados, eles estão na porcentagem ali de 1 a 3%, né, desses glóbulos brancos no organismo saudável. Porque a gente também pode ter uma queda, né, ou uma diminuição dos eosinófilos. Os valores de referência em torno ali de 40 a 50 mil células por milímetro cúbico de sangue, né? O eosinófilo alto, onde que eu vou ter? Vou identificar nos exames, tem o eosinófilo alto em alergias, como asma, urticária, rinite alérgica, dermatites e eczemas. Nas parasitoses por vermes, nas infecções, como febre tifoide, tuberculose, aspergilose e alguns vírus. Alergia a alguns medicamentos, como AS, antibióticos, antihipertensivos, ou triptofano, doenças inflamatórias de pele, como pênfigo, bolhoso e dermatites. Essas doenças vocês vão estudar lá na patologia. Outras doenças inflamatórias, né, intestinais, ou doenças hemáticas, hematológicas são doenças do sangue, câncer, né, doenças genéticas, que causam eosinofilia hereditária, por exemplo. E os eosinófilos baixos, quando você vai ter uma infecção bacteriana aguda, o eosinófilo pode estar reduzido, tá? Na pneumonia ou na meningite. E como eu falei para vocês, eles são sinalizadores de doença. O médico vê a série lá, identifica o aumento ou diminuição desses leucócitos, o que ele vai interpretar? Uma linha de raciocínio para chegar numa doença, tá bom? E eles estão muito presentes em quadros infecciosos bacterianos graves, né? Eles podem aumentar, eles estão diminuídos em situações bacterianas graves. Costumam aumentar as células de defesa, como os neutrófilos, né, para contrabalancear, e a redução dos eosinófilos também pode estar relacionada com a diminuição da imunidade, tá? Ou alguma doença, ou algum medicamento que reduza a sua imunidade, como o corticoide. Gente, corticoide salva a vida, mas não pode ser usado de forma indiscriminada. E, às vezes, a pessoa está ali no processo alérgico e ela, toma corticoide. Ela reduz mais a imunidade dela. Tudo não pode ter automedicação, né? Tudo tem que ser prescrito pelo médico na dose e quantidade ajustada. Os linfócitos, eles são responsáveis pela imunidade adaptativa, ou seja, aquela que a gente vai adquirindo com o tempo. Ela expressa receptores para alguns antígenos, né, diferentes. São responsáveis pelas respostas imunológicas rápidas, e o linfócito que não reconhece a AG, apoptose de 1 a 3 meses, ou seja, são as aglutininas, né? Ele pode sofrer apoptose, que é a morte celular, em torno de 1 a 3 meses, é o prazo de durabilidade dele. E, às vezes, se for uma doença crônica prolongada, aí a gente não vai ter a atuação dele. O que é importante a gente entender daqui, dos linfócitos B? Gravem isso. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela nossa imunidade humoral, tá? O linfócito B, imunidade humoral. Linfócito T, imunidade celular. Que se destacam, né, na resposta pela produção de anticorpos. Então, ele ajuda o nosso organismo a produzir os nossos anticorpos. Por quê? O linfócito B se diferencia em plasmócito e o plasmócito se diferencia em imunoglobulinas, em anticorpos, tá? E os anticorpos são eles que são capazes de neutralizar o antígeno. Então, eu tenho um corpo estranho, o anticorpo vai lá e inutiliza ele, não permite que ele cause a doença no nosso corpo, tá bom? Então, os linfócitos B são extremamente importantes
para a produção de anticorpos no nosso corpo. Bom, eles vão se diferenciar, né, lá no timo, a partir de precursores vindo da medula óssea. Não, esse slide tá, não é, esse é do slide T. A gente vai mudando e eu vou corrigir isso aqui. Depois eu volto. Aqui, esse aqui. Estão vendo? Sim, senhora. Tá bom. Sim. Espera aí. Sim. É isso aqui. Pronto. A ordem deles não estava. Deixa eu voltar. Isso. Oi. Pode falar. Não? Bom, a linfocitose. Eu fiz meu exame, apareceu um aumento dos linfócitos. O que isso significa, tá? Que eu posso ter um quadro de infecção aguda, como uma mononucleose, uma poliomielite, um sarampo, uma rubéola, uma dengue, uma coqueluche, tá? Infecções crônicas, como tuberculose e malária, hepatite viral, hipertireoidismo, anemias e deficiência de ácido fólico e vitamina B2, intoxicação por benzenos e metais pesados, né? Os benzenos, eles estão presentes no shampoo, tudo que faz espuma, tem os parabenzenos lá, os benzenos, então são algumas pessoas apresentam intoxicação por esse composto e também metais pesados. Diabetes, obesidade e alergia. Deixa eu ver aqui, depois eu volto. Não, vou voltar aqui mesmo. Bom, então essa linhagem de linfócito B,